Olá a todos! Hoje nós estamos aqui com as professoras Karine, Bruna e Tatiane, que vão falar um pouquinho sobre os trabalhos que elas têm feito, que são trabalhos autônomos na área da música. Então eu queria saber, meninas, um pouquinho sobre a história de vocês com a música até a chegada à graduação. Como que isso aconteceu? Bom, eu comecei. É interessante quando a gente chega no curso de licenciatura, nós já estamos trabalhando com música, né? Então, eu comecei a dar aula muito novinha, em torno de 12 a 13 anos. Já comecei a trabalhar com bebês, com crianças pequenas, fazendo musicalização, ensinando flauta doce. Passei pelos cursos técnicos de música da UEM, por outros conservatórios também, estudando música, e cheguei no curso de licenciatura. Eu não consigo lembrar em que momento começou, porque desde muito criancinha eu me lembro como gente envolvida em práticas musicais, né? Então, através da igreja, sempre cantando, tendo oportunidades, depois com 6 anos na aula de teclado, com 9 o saxofone, que é o meu instrumento principal até hoje, depois adolescente com aulas de violão, e tudo mais. Então, sempre muito envolvida com a música. E todas as minhas profissões que eu dizia quando criança sempre passaram, vou ser professora de tal coisa. Depois, não, vou ser professora do outro. Então, a docência sempre esteve, né, em mente, sempre gostei muito de ensinar, de lecionar, de ajudar. E aí, muito envolvida com música, até surgiu uma oportunidade de um estágio pelo projeto Mais Educação do governo federal para aulas de canto coral para alunos da escola municipal. Bem na época que eu ia iniciar a graduação, eu falei, então eu preciso de um preparo, né? Como que eu vou? Então decidi já iniciar na graduação de licenciatura em música, amava música, e já tendo essa oportunidade, então fui aprendendo ali a teoria na graduação, né, sobre educação musical e ao mesmo tempo já colocando em prática nesse estágio que eu tive aí, mas foi no primeiro ano da graduação só. Depois já continuei apenas o curso. Então foi aí que eu fui chegando na licenciatura. Eu comecei a estudar música pequeninita, 4, 5 anos. Aí parei um pouquinho, fui fazer balé, aí fui para uma escola de música na minha adolescência. Eu amava música, mas eu achava que eu não queria trabalhar com isso. Então eu prestei vestibulares para outros cursos. No ensino médio, eu fiz o magistério por 2 anos e falei, não quero ser professora. E aí fiquei na resistência de um ano procurando outros cursos, chamada na lista de espera, mas aí eu não fui. Aí me rendi para a música e cheguei na licenciatura sem saber muito o que eu queria profissionalmente, mas sabendo que eu gostava de música e queria talvez trabalhar com alguma coisa relacionada. Eu queria agora que vocês falassem um pouquinho sobre as ocupações atuais de vocês. Então, vocês três têm projetos autônomos, né? A parte com os idosos, a Bruna está com a escola móvel, a Karine também mais ou menos nessa linha. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como que funciona cada uma dessas vertentes e quais que são os papéis que vocês desenvolvem como educadoras musicais dentro desses trabalhos. O Girassol, ele é uma escola de artes móvel, cujo foco é musicalização infantil. Mas nós não temos só musicalização infantil. Ele tem aulas de balé, de artes e aula de música. Quando a gente fala em música, nós entendemos que estamos ensinando música e nós desenvolvemos a música através do piano, através do violão, através do canto, através da musicalização para os bebês ou para as famílias. O foco do Girassol é ser em domicílio, a gente leva até isso, para que as famílias possam ter uma participação mais presente nesse processo. Como é isso, né? Não quer dizer que eles vão fazer aula juntos, que essa é uma dúvida assim, de todo mundo. Quer dizer que eles vão fazer aula juntos. Mas por estar em ambiente familiar, as famílias não vão deixar as crianças naquele espaço e vão sumir. Eles vão estar em casa de alguma forma. E à medida que se faz necessário, a criança chama o pai para participar daquela atividade, ou ela chama para poder conhecer alguma coisa ou até fazer, né? Então, nós atendemos desde crianças de 2 a 12 anos de idade, no máximo 14 anos.
Então, o que é disciplina positiva? É estar facilitando a comunicação com o outro, de forma a ser bem entendido e a fazer-se entender melhor. E me especializei em educação parental. Então, a parentalidade já vai fazer um ano, não, já tem quase 2 anos que eu fiz o curso de educação parental. Enquanto eu trabalhava em uma outra escola, fiz o curso, e o único objetivo quando eu fiz esse curso era ter recursos para poder ser uma mãe melhor. Só e absolutamente isso. Mas eu vi uma possibilidade do mercado crescer, porque foi bem na época que estava assim, cheio de casos de Covid, que as pessoas elas literalmente não podiam sair de casa. Eu tinha professores que precisavam de emprego, eu tinha pessoas ao meu redor que precisavam trabalhar. Então, eu comecei sozinha isso, eu comecei a dar aula sozinha. E à medida que foi surgindo a demanda, eu comecei a chamar colegas professores para trabalhar comigo. E daí que foi nascendo o delivery de estímulos. Da minha educação musical, da parentalização, que eu fui começando a trabalhar com outros colegas e que, como eu trabalhava nessa escola, eu conhecia pessoas de outras áreas que já tinham trabalhado lá e que trabalharia bem nesse sentido também. E aí foi crescendo. Então, hoje a minha atuação profissional é como educadora musical e diretora, igual acho que cada uma que está aqui, gestora, diretora, dos cursos de música na longevidade. São cursos voltados a pessoas com 60 anos ou mais. A gente tem um ou outro que fica devendo alguns aninhos, mas aí a gente acolhe também. São cursos em turmas, de aproximadamente 10 pessoas, e é voltado para o canto como um instrumento musical, a acuidade aditiva, criações musicais, enfim, pessoas que tiveram oportunidade ou não tiveram, ou querem se desafiar agora com uma idade um pouquinho mais avançada, são muito bem acolhidas, né? Aí eu tenho 2 frentes de trabalho, que são os grupos, para idosos robustos, né, ativos, e também algumas aulas personalizadas, que acho que entra um pouquinho no que a Bruna falou ali, aí dependendo da necessidade dos 60 a mais, eu vou até ele também. E a gente faz um planejamento de acordo com as suas demandas, né? O curso de música na longevidade, hoje ele está acontecendo 100% online. Então, acho que um baita desafio foi, a gente movimenta, assim, né, com essa parte de informática, tecnologia, mas sempre na gambiarra tudo, assim, sem conhecimento formal, né. Então, nesse período, tive que estudar muita coisa para poder ensinar. Eu acho que hoje o meu maior desafio é ensinar a tecnologia para poder ensinar, o manejo da tecnologia para poder ensinar música. Como eu cheguei até aqui, ali na graduação eu já atuei em alguns projetos com o público mais maduro. Depois da graduação também, aí fui fazer pesquisa, um mestrado, e vira e mexe eu fazia alguns voluntariados em lares, né, com idosos institucionalizados. Ia lá, cantava, era feliz, saía saciada, estou fazendo bem, né? Esse tipo de coisa. Mas isso eu fazia 2, 3 vezes no ano e ainda ia fazendo um rodízio das instituições. E tinha já a oportunidade de fazer esse trabalho mais estruturado, com plano de ensino, plano de aula, na universidade, ou em algum projeto, ou em alguma outra frente de trabalho. Mas aí eu senti que a demanda era muito grande. Na UNAT, eu cheguei a ter fila de espera de tipo 30 e tantos idosos, e nunca que a gente ia conseguir ali suprir essa demanda, essa expectativa da comunidade. E aí eu fui observando esse movimento da longevidade, do nosso envelhecimento. A gente ganhou como humano, como sociedade, muitos anos de vida, mas como que está essa qualidade desses muitos anos de vida, né?
dessa aposentadoria, que hoje, não que seja mais cedo, mas que como você ainda tem muito tempo, se Deus quiser, nós teremos muito tempo também para poder viver, eu pensei em como oferecer algo dentro da música para pessoas que antes, ou sequer talvez a gente nem precisa chegar num lar de idosos institucionalizados, o que a música poderia nesses ambientes ou com essas famílias fazer um movimento na vida delas. Então, lá nos lares, eu cheguei a ser contratada por alguns lares e comecei a fazer alguns eventos com a família. E vira e mexe, após esses eventos, as famílias, que são os jovens idosos, porque geralmente os institucionalizados são 80 mais, 90 mais, os 60 mais, filhos desses idosos, começaram a me procurar. E aí eu pensei, poxa, que é esse pessoal próximo ao público da UNAT, poxa, acho que dá para elaborar alguma coisa, mas aí tinha que peitar a criação de um novo espaço de trabalho e toda essa parte mais empreendedora que aí eu comecei a me aproximar. Então foi assim, foi bem não é oferta e procura, foi procura e oferta, foi o contrário, assim, para chegar a esse modelo. Mas assim, foi turmas muito experimentais, muitos ratinhos, eu brinco que é meus tios, minha avó, eu usufruí muito, assim, do relacionamento com a minha família, de amigos, para poder ter esse modelo de negócio, né, hoje. Então, não sei muito sobre a parentalidade, Bruno, mas a família estava muito, muito dentro da educação musical, das coisas que eu acreditava, né? E assim, o interessante é que nos primeiros encontros que eu fui fazendo essas experiências, eu fiz umas cartinhas e convidei. E assim, encheu de gente conhecida, mas se eu fosse vender refrigerante, dar aula sobre chás, difusores, essas pessoas iam, porque era muito incerto assim para mim também o que eu queria, mas eles foram, acho que para não me deixar no vácuo. Assim. E assim aí com a educação musical a gente foi construindo formas e frutos, né? Da demanda desse público, o que eu poderia oferecer, o que eles queriam também, né? Porque não é voltado para uma super performance, é só vivencial o curso, só vivencial. Então, antes da pandemia, eu atuava em escolas especializadas em música, com ensino de saxofone e com musicalização infantil, com turmas presencialmente, totalmente presencial, mas eu fui descobrindo e testando atividades que funcionassem melhor no online, então com movimentos, objetos que eles continham em casa para conseguir fazer música, e o auxílio dos pais também. Também entra muito a questão da parentalidade, embora eu também não conhecia esse termo, né, não utilizava, mas também está completamente ligado. E depois, quando voltou para o presencial, voltou, porém, impossível de realizar em turmas. Então, aí eu precisei adaptar a musicalização para o individual, isso nas escolas de música. E aí, igual a Tati falou, teve a procura e depois a demanda. As crianças estavam sem ir para a escola, em casa, então eu comecei a receber muitos pedidos, né, de pais procurando alguém que fosse a domicílio dar aula de música para essas crianças. E aí comecei a ir e a demanda foi crescendo muito. Então eu comecei a me deslocar para a casa dessas crianças, levando todos os instrumentos. E paralelo a isso, já desde as escolas de música, que eu recebi alunos com deficiências, então síndrome de Down, autismo. E eu comecei a entrar muito nessa área porque eu não tinha muito conhecimento sobre, e eu não aceitei essa condição de não ter muito conhecimento sobre. Falei, não, eu preciso saber atuar, estou recebendo essa demanda,
eu preciso. Então, essa até é a minha pesquisa no mestrado. E foi crescendo também essa demanda. Então, atualmente, 50% dos meus alunos, eles têm ou autismo, eu desenvolvo um trabalho muito grande com autistas, e com síndrome de Down também. Você falou sobre a educação especial, que depois você acabou precisando ir buscar isso, né? Que você não aceitou não conhecer. Então, que necessidades assim de formação inicial e continuada vocês sentiram depois quando foram trabalhar, que fizeram suas escolhas, as suas trajetórias nas carreiras? O curso de licenciatura, o nosso, no caso da UEM, ele tem 4 anos. Então, em 4 anos, realmente a música ela envolve as práticas musicais, elas envolvem uma infinidade de condições e possibilidades. Então, não dá tempo de ver tudo. Mas, assim, a temática que eu peguei para ser assim militante, né, da causa é a questão da educação musical especial. Então, eu tenho defendido. Então, no curso da UEM, a gente teve, dentro de uma disciplina, alguns conceitos sobre educação musical especial. Não foi zero, tivemos. Porém, o tempo é muito curto, não dá para você sair. Não, agora eu sei tudo sobre educação musical especial, eu vou saber como atuar com essas pessoas. Então, e assim, a gente vê que os deficientes, eles não vão estar apenas na escola de educação básica, eles vão estar em todas as esferas da sociedade, até mesmo nas escolas especializadas em música. Então, o que eu tenho batido na tecla sobre os cursos de licenciatura em música é que a demanda de deficientes na sociedade é muito grande e os cursos precisam olhar mais para isso e ter essa questão da educação musical especial dentro de todas as práticas durante o curso. Vamos falar sobre Dalcroze, sobre movimentos, ok. E como que a gente pode adaptar também essa atividade se tiver um aluno com deficiência na turma que a gente vai atuar? Então, não só com uma disciplina específica ou dentro de uma disciplina, mas perpassando todo o curso. Então, esse tem sido o meu foco, assim, que eu tenho defendido sobre os cursos de licenciatura em música. Quando eu saí da graduação, eu fui para uma escola e dentro dessa escola eu comecei a empreender. Não para mim, para eles, mas eu estava empreendendo, porque eu estava criando. E é uma coisa assim que eu me senti completamente perdida no que tange a gestão de carreira, sabe? Nesse sentido de empreender, o que eu preciso para empreender, coisas que eu descobri que eu preciso de muito mais do que educação musical. E eu acho que no que tange o nosso curso, a formação musical, de vivências, de práticas, de conhecimento, como abordar a teoria, incluir as pessoas naquela prática, isso eu não tenho o que falar. Eu acho que nós, depois que a gente acaba a graduação, nós vamos conhecer outras formas, mas a gente tem uma ampla gama de experiências durante a graduação para poder lidar com isso. Mas, assim, o extra, que a gente não vai usar só a música quando a gente estiver em um trabalho, em experiências, a gente acaba não vendo. E eu acho que é porque não dá tempo mesmo, né? Não dá tempo. Só que é uma coisa que nós precisamos, porque, por exemplo, tudo bem, eu cheguei, fui para uma escola particular, que tinha um modelo de educação musical, e a gente sai meio sedento da graduação, né? A gente quer mexer em tudo, nada tá bom, nada tá bom, a gente tem que mudar, tem que fazer tudo diferente. Foi bem na época, a Karine chegou a participar de algumas coisas nesse sentido, bem na época que eu entrei, eu tava muito louca, né, Karine? Queria mexer em tudo, e mexi. Eu mexi em tudo naquela escola. Não ficou pedra sobre música do mesmo lugar. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas, com questões de como empreender na área de educação musical, como não ficar naquela caixinha, porque a sensação que eu tenho é que a gente é preparado para trabalhar dentro da escola de educação básica, especificamente, ou escola de música. Outras coisas que em projeto social também, gente, eu estava esquecendo desse detalhe, mas é projeto social, escola de educação básica, escola de música. Mas coisas que fogem a isso, a essa regra, a gente meio que fica perdido, assim. Se a gente não visse outras possibilidades, que a nossa profissão fosse isso, essas 3 coisas. Mas não é. Não é, assim. É claro que demanda muito de nós pensarmos sobre as nossas possibilidades.
Mas durante a graduação a gente também não vê outras coisas, que é com relação à profissionalização, à nossa carreira, às nossas demandas empreendedoras e todas essas coisas. Então, acho que essa, assim, não é especificamente sobre música, mas é ainda assim sobre educação musical, sobre formação. Mas para mim é uma coisa que eu senti falta. Depois, atuando. Enquanto estava na graduação, eu não tinha nem ideia de que isso seria necessário. Eu ali no meio do curso de graduação, eu sentia uma ânsia demais, demais, demais. E eu tive a oportunidade de um plus na graduação de me enfiar em 300 mil projetos. Projeto de pesquisa, projeto de extensão e assim vai. Então, eu, na graduação, não tive, talvez, tanta formação em relação às múltiplas eficiências, mas eu fiquei 2 anos num projeto de extensão dentro daquilo. Isso não foi dentro da grade acadêmica, mas estava lá, tinha um edital que eu poderia escolher fazer parte daquele projeto, né? Então, assim, eu vejo que muito vai de nós mesmo, como alunos, e das oportunidades, e pescando, 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 tudo que o mar ali da universidade oferece. Então, eu acho que pelo menos há 10 anos atrás, quando eu entrei no curso de graduação na UEM, licenciatura, abriu a minha cabeça. O que talvez eu acho que daria para dar um tempero maior seria talvez encorajar os acadêmicos a criarem também os seus espaços de atuação. Não necessariamente aquilo que é apresentado, mas te encorajar a, se for com o público, os deficientes visuais, se for com criança, se for com 80 mais, se for numa escola, se for na casa, se for num asilo, eu sou o quê? Educadora musical. E o que eu vou fazer com isso? A gente ter pelo menos recursos como professor, como pesquisador, para depois ir encontrando o seu caminho, porque é infinito, né? É infinito. E isso é muito legal. Eu tive a oportunidade, ano retrasado, antes da pandemia, e esse ano a gente voltou de trabalhar, uma academia, gente, me chamou para dar aula de música, uma academia, uma academia. Então você fala, o que isso tem a ver? Mas eles viram lá um público, viram que é próximo do que eu hoje atendo. O espaço, eu não sei se é o mais adequado, mas abriram as portas, né? Nem sempre alguém vai bater na sua porta, você vai abrir e vai falar assim, eu aceito esse trabalho. Às vezes você tem que construir a porta, você abrir e estudar, né? Você tem que ser um marceneiro, ter todo esse manejo, eu acho que para isso acontecer. Mas eu acho que eu só colocaria uns temperos no curso de graduação para nos dar ferramentas para essa busca nossa aí como de acadêmico, de aluno, como profissional, para fazer esse caminho. Então, eu queria saber agora o que a licenciatura em música fez por você, pela sua ocupação profissional hoje. Então, o que seria diferente no seu trabalho com música se você não tivesse estudado para ser uma educadora musical, não tivesse feito um curso de licenciatura na área? Bom, o meu trabalho, atualmente, ele vem exclusivamente por eu ter feito uma licenciatura em música, basicamente. Eu não digo todos os conhecimentos, porque, assim, são várias frentes que formam um professor, um educador musical. Então, quando eu era adolescente, eu tive experiências na igreja de dar aulas para crianças, não de música, mas em ajudar. Então, eu, com certeza, essa experiência com crianças também já veio. Práticas musicais, com certeza, influenciaram, né? Mas a questão do olhar do educador musical e olhar para o seu aluno, pelo menos o curso de licenciatura em música da UEM, ele tem esse olhar muito humano para o outro, né? E para o seu aluno entender você como professor, não como alguém superior ao seu aluno. Entender o seu aluno como alguém que também tem vivências. Então, eu, inclusive, utilizo nas minhas aulas, os pais me passam, né, as músicas que eles ouvem, porque como assim? Eu vou chegar lá para uma aula de música
e vou fazer completamente outras coisas do que eles já conhecem por música e do que eles nem ouvem e nem gostam. Então, o que me trouxe isso foi, com certeza, o curso de licenciatura em música. Eu nunca tinha pensado, sempre tinha um olhar mais tecnicista, assim, da música, né? Então, a licenciatura me trouxe isso. Então, eu insiro, né? O que a criança, as crianças ouvem muito Galinha Pintadinha. Então, a gente usa Galinha Pintadinha na aula, sem problema nenhum, respeitando, não como se, não, o seu repertório é inferior ao meu, são equivalentes. Então, a licenciatura me trouxe muito esse olhar humano, além das técnicas, né? Para o ensino. Então, eu gosto muito dessa parte de movimentos. Então, eu insiro muito você vivenciar a música com o seu corpo, com os movimentos, um conhecimento que eu também não tinha antes, além da questão escuta ativa, atenta. Então, além desse olhar totalmente humano para o seu aluno, como sendo alguém que não é uma tábula rasa, mas que já vem trazendo, que pode também contribuir para você enquanto professor. Então, eu aprendi que nós professores, na verdade, nós ficamos aprendendo o tempo todo, enquanto nós estamos ensinando, também estamos aprendendo. Então, a aula também é para a gente, e não só para o aluno. Então, o curso de licenciatura, se não fosse ele, eu não teria esses conceitos. Então, a minha prática, ela vem 100% por eu ter feito o curso de licenciatura. Eu concordo com a Karine. Eu acho que quando eu entrei no curso de graduação, de quando eu saí, eu quebrei muitos preconceitos, muitos estereótipos de qualificação musical, ou de certa forma até de estética musical, mas com esse olhar humano, social, respeituoso para com a música, para com o universo, para com as pessoas, né? Então, além disso, eu acho que para mim também o forte, depois que eu saí da educação musical, da formação, foi a democratização da música, entender que o ensino e a aprendizagem de música é para todas as pessoas, né? Que, sim, nós tivemos o privilégio de fazermos a graduação, de podermos trabalhar com isso, mas também música é para todo mundo. Independente da idade, independente da sua condição financeira, independente das suas condições físicas, cognitivas, música é para todo mundo. Eu acho que essa democratização do ensino de música foi o meu ponto auge, assim, e também entender que, eu acho que resumindo um pouquinho, seria ampliar os conceitos de música, né? Que a graduação me possibilitou. E além disso, uma outra coisa é que a música une as pessoas. A música une, eu tenho a hashtag Salve a Música que nos une, porque eu acho que possibilita isso. Eu tive uma senhora na UNAT, e isso é recorrente, eu ouvi de alguns cantantes que apresentei algum netinho com um instrumento, ou sempre pedem indicação para mim, para a família, né? Para os netos, para os filhos, e uma fala, acho que muito, muito agradável para nós como educadoras foi uma senhora me dizer: professor, eu quero muito que a minha família, meus netos, meus filhos toquem um instrumento, porque eu nunca vi alguém que faz música sozinho. Eu acho que esse resume um pouquinho do que eu acredito também. Não consigo imaginar. Talvez eu seria um pouco tecnicista, assim como a Karine falou, porque eu não consigo me imaginar nem saindo daqui da minha cidade para poder buscar outros espaços se eu não tivesse feito a graduação. Eu ficaria por aqui. É certeza absoluta que eu me limitaria a trabalhar, continuaria na escola que eu atendia na época, continuaria com alunos particulares, ficaria dentro do âmbito da minha igreja, nas atividades que eu já fazia, que eu faço ainda, que não me impedem de crescer, mas a minha visão de mundo, acho que a visão de mundo, minha visão de mundo, literalmente, não só da educação musical, mudou desde o dia que eu comecei o curso de graduação.
A partir do curso de graduação, eu tive experiências que não se limitam à educação musical, de tudo, até de relações humanas, relações com as outras pessoas, que eu não teria. E eu tenho certeza absoluta que eu realmente não teria acesso. Nicole, tem uma coisa, assim, que eu acho que talvez as meninas se identifiquem, mas uma das coisas que eu mais gosto do que eu estou vivendo hoje é a liberdade. A liberdade, isso não tem preço, não tem valor, não tem nada que pague nesse preço da liberdade. Principalmente nesse momento da minha vida que eu resolvi fazer um mestrado e sou mãe de uma criança pequena, moro em outra cidade. A liberdade não tem preço, não tem valor, e é uma das melhores coisas disso que eu estou vivendo nesse momento. E que liberdade que é essa? Essa liberdade de escolher os seus próprios horários, de ser empreendedora autônoma? Liberdade financeira, liberdade de horário, liberdade de tudo. Tudo. Eu não preciso cumprir. Não que eu não precise cumprir, eu tenho um compromisso com essas famílias, eu tenho os horários que eu estipulo. Mas se meu filho está doente, eu posso falar para essa família: sinto muito, hoje eu não vou atender. Amanhã nós podemos atender em tal horário, ou não, eu posso descontar essa aula, que é minha responsabilidade, sabe? Eu não preciso de alguém para falar para você: você pode fazer isso. Não, você não pode. Você se vire, se organize, dá um jeito. Não, isso é liberdade. Isso para mim é muito importante. Acho que também liberdade no sentido das atividades que você vai realizar, né? Então, por exemplo, no mês de julho eu fiz o mês das aulas julinas, mas porque eu quis, porque eu escolhi o repertório, porque eu levei os instrumentos. No ano passado eu fiz o especial de Natal, mas pelas minhas ideias, então, os meus horários, na minha motivação, e, né? Então, já tenho ideias para as outras coisas. Então, quando a gente quer fazer uma coisa assim por nós mesmos, acho que a gente se coloca amor naquilo, se dedica ainda muito mais, né, do que uma vontade externa. E a liberdade também de agregar na formação dos alunos. Porque, por exemplo, tem alunos que eles não se encaixam, não enquadram em determinada filosofia, em determinada metodologia. E eu tenho liberdade, se eu não conseguir, indicar uma outra professora, coisas que eu já fiz. Indiquei outras pessoas, falei: olha, talvez não seja interessante, mas tem uma professora aqui na região que seria muito legal. Então, eu acho que essa liberdade, essa sinceridade, esse respeito, é até legal que na disciplina positiva eles falam assim que impor limites é você respeitar o outro, mas acima de tudo, respeitar a si mesmo. Então, isso para mim assim, é muito marcante, eu penso muito sobre isso. Por exemplo, uma coisa que eu sempre senti falta é que uma aula de 50 minutos, uma hora por semana de instrumento, não dá tempo para você poder complementar com duração de notas, coisas que concernem a percepção musical e teoria, sabe? Se a gente fosse colocar assim. E hoje no Girassol eu tenho grupos online e que nós complementamos essa informação. Então, se o aluno quiser participar do grupo online, beleza. Se ele não quiser, também tá tudo bem. Então, ele também tem essa liberdade. Então, isso para mim, olha, gente, é muito legal. Nos vemos no dia 26, temos lá um encontro marcado. Muito obrigada.